Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, questão de número 147 da prova do Enem de 2022. Uma questãozinha bem pesada, principalmente se você foi já direto ali no senso comum, como eu quase fiz, né? Pra mim, eu li aqui e falei, ué, mas é uma circunferência. E o que me fez, né, até pensar exaustivamente um pouco mais foi o fato dele ter dado muitas informações aqui, né? E eu não ter usado nada para chegar à conclusão de que era uma circunferência. E, né, eu tava deixando passar batido que o centro da circunferência tem como o ponto R e não o ponto O. Se o ponto O fosse o centro da circunferência, daí você ia marcar essa daqui como correta. Por quê? Porque aí ia ficar aqui o centro do quadrado como circunferência, ia fazer um arco aqui, outro arco igual aqui, outro arco igual aqui, outro arco igual ali embaixo, todo mundo com 90 graus, e você já ia partir para braço na circunferência. Porém, o centro da circunferência é o ponto R. E o desenho aqui ficou muito ruim, ele poderia ter feito um desenho um pouco mais em escala, né? Porque esse cara aqui, ó, é o centro da circunferência. Então, olha só o que acontece. Quando você traçar esse segmento aqui, ó, ele vai ser maior do que o segmento em rosa, né? Ele é maior do que o raio da circunferência. O que faz com que quando você voltar aqui, presta atenção para ver se você pega a ideia aqui junto comigo, ó. Essa aqui é a alternativa certa. Marcos, por quê? Esse aqui é o raio que ele vai traçar lá, né? Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui é esse carinha aqui, certo? Beleza, Marcos. E aí o raio dessa circunferência aqui, ó, tá um pouquinho na frente aqui. Não é o raio que tem esse ponto aqui, esse vértice. Então, quando você passar para cá, ó, esse segmento aqui, ó, ele é menor do que esse segmento aqui. Ele é maior, perdão. Esse segmento aqui, ó, ele é maior do que o raio dessa circunferência aqui. Então, quando você passar para cá, vai ter esse bico aqui, né, ó. Esse bico aqui, ele acontece por quê? Deixa eu tentar desenhar exatamente o centro do quadrado aqui, ou quase exatamente, para você entender junto comigo o que aconteceu aqui, ó. Imagina que aqui é o centro do quadrado. Pode até que não seja tão perfeito, né? Mas aí a gente tem esses pontos aqui, né, ligando esses dois caras. Só que o centro da circunferência está um pouco aqui na frente. Ou seja, esse carinha aqui, ó, é que é um arco de circunferência. Beleza? E aí você tem aqui, né, esse triângulo aqui que vai ter em todos, né, eles, ó. Você vai ter esse triângulo em todos eles. Porque o arco de circunferência, ele fica lá na frente. E esse segmento que eu estou desenhando agora em azul, mas que eu vou deixar em vermelho, assim como o outro ali, ele é maior do que o azul. Por isso que tem esse biquinho aqui, né, ó. A gente tá vindo aqui, ó, tudo com raio, 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 raio. Beleza. Mas quando a gente passa para cá, esse segmento aqui, ele é maior do que o segmento em azul. Tá bom? Por isso que faz esse biquinho aqui. Se o centro da circunferência fosse aqui e a gente tivesse traçado um arco, o arco com certeza ia fazer a circunferência. Mas como não é o centro da circunferência, você vai ter essa figura aqui, né, se repetindo, e essa figura não é um arco de circunferência. Isso aqui é o que você tem que entender. Deixa eu até apagar aqui e voltar. Olha só. O que você tem que entender para saber que não é uma circunferência é que isso aqui, ó, não é o arco de uma circunferência. Ficou parecendo muito, o desenho deu a entender, mas não é, porque o arco de circunferência está um pouquinho aqui para frente, que ele deu o centro da circunferência, né? Esse aqui é o ponto R, esse aqui é o ponto O. O centro não é o ponto O, por isso que a gente não tem uma circunferência, tá bom? Acredito que essas daqui, né, tenha ficado descartadas, e essa daqui, o bico, ele tá no lugar errado, é uma alternativa até plausível com a alternativa certa, mas o bico aqui, ele tá no lugar errado, né, porque o bico, ele tem que ficar na divisão aqui das partes, né, das dobraduras das folhas. Beleza? Bem difícil. Talvez você nem tenha entendido aqui com a minha explicação. Confesso que
bem difícil para explicar essa questão. Dobrar um papel e fazer o recorte é a melhor coisa que você pode fazer para entender isso aqui. Mas basicamente a teoria e até onde eu fui para chegar na alternativa certa foi isso. Eu peguei aqui, eu vi que tinha esses caras ligados ao centro do quadrado, só que isso aqui, ó, isso aqui, vou até falar de novo, acho que vale a pena se você ainda tá aí, né? Isso aqui não é um arco de circunferência, por incrível que pareça, e é por isso que a resposta não é a letra B de bola. Isso aqui sim é um arco de circunferência, quando você pega o ponto R, que está um pouquinho mais na frente, ó. Esse aqui é um arco de circunferência. Então as figuras são formadas por arco de circunferência e triângulos ao final, beleza? Então, ó, quando você faz as ligações aqui, você tem arcos de circunferência aqui, exagerei um pouquinho, aqui e aqui também, ó. Esses caras aqui são arcos de circunferência. Se você juntasse todos esses roxos aqui, ia formar a circunferência completa, os 360 graus. Mas não foi isso que formou nessa figura aqui, por conta de que ele não pegou o raio no centro do quadrado. Veja, quanto mais você se aproximasse o raio aqui do centro do quadrado, menor seria essa pontinha aqui. Até que no limite, quando o centro fosse aqui, aí você teria uma circunferência perfeita aqui, como no item B de bola. O item B de bola, ele é feito como se o recorte tivesse sido feito assim, né, ó. Mas não é isso, veja. Aqui a gente não tem um arco de circunferência. Fechou? Muito difícil essa questão, me conta aí o que você achou. E eu te vejo aí numa próxima oportunidade, mas não deixa de dizer o que você achou dessa questão, se você cortou lá no meio da prova, ou qualquer coisa desse tipo. Tamo junto, abraço.